Capítulo 9. Das trevas à luz. Observamos os erros do nosso velho mundo para superá-los no mundo mais adiantado que devemos construir. O ciclo não é novidade e recorda aquele no qual se encerrou a existência do Império Romano. Aqui não dizemos coisa alguma que não tenha sido escrita pela lei na história e na vida. Acontece apenas que nem sempre a liam, mas nós a lemos, só isso. Para dar uma contribuição construtiva à civilização em nossa hora decisiva, tornava-se necessário mostrar o funcionamento da lei. A palavra, na verdade, está morta, tanto que já nos habituamos a fazê-la e ouvi-la soar falso, considerando como inúteis os ideais. Porém, a leitura do pensamento da lei aqui feita não são apenas palavras. Nesta explanação, garante-se a ação da lei, pela qual são amadurecidos no íntimo os fenômenos que estamos descrevendo. Na realidade da vida, atrás do pensamento que estamos lendo, situa-se a força operatriz e o meio de comando. Essa palavra está, pois, carregada de fatos, aderindo ao dinamismo atuante por ela expresso. Não se trata de hipótese ou de criação pessoal de um homem, mas sim de palavra derivada da realidade que vivemos e que está amadurecendo. Aqui se fala, portanto, de conceitos vivos, de conceitos força, impelidos em direção à sua realização. Não se trata de exposição de luxo, de vitrina de conceitos com ideias em exposição, mas sim de concatenamento do pensamento cósmico, expresso em forma de desenvolvimento racional. Embora muito triste, a visão dos erros e dores humanos não pode diminuir a alegria imensa da leitura do livro da lei, que apesar de tamanha imperfeição humana, é o livro das perfeições. Enquanto penetramos pouco a pouco na profunda realidade das coisas, a ordem divina aparece cada vez mais clara e a alma se extasia ao contemplar as harmonias da criação. Enquanto subimos, invade-nos a sensação de libertação, de confiança, de repouso em Deus, de adesão à sua vontade, de sintonia com o todo, de fusão num organismo imenso com poder e beleza supremos. Quanto mais observamos, tanto mais perfeita nos aparece a lei. Começamos a nos afastar lentamente do mundo do involuído e a subir cada vez mais em direção ao mundo do evoluído. Na atual fase de transição, defrontam-se o tipo biológico do passado e o do futuro. Classificamos desse modo os dois extremos típicos do indivíduo humano, para tornar mais clara a demonstração. Na realidade, porém, entre os dois extremos situam-se infinitas gradações intermediárias, conforme o desenvolvimento evolutivo de cada um. O extremo inferior exprime a quantidade, o superior a qualidade. A evolução consiste em transformar a quantidade em qualidade, como na desintegração da matéria e na degradação da energia. Transformando-se a massa em energia, muda a forma, mas a substância permanece indestrutível.
Se compararmos esse fenômeno com a energia elétrica, vamos entendê-lo melhor. O involuído representa o estado elétrico com muita amperagem e pouca voltagem, e o evoluído, a posição inversa, na qual a amperagem diminui e a voltagem aumenta proporcionalmente, de modo que a quantidade de corrente, embora diminuindo, transforma-se em alta tensão. No entanto, apesar da transformação, nada se criou ou se destruiu, pois a substância, expressa pela potência em watts, permaneceu igual a si mesma. Entre os dois estados é estabelecida a mesma relação existente entre volumes de água em metros cúbicos, considerados como fonte de energia, e a pressão por eles exercida segundo o desnível. Em outras palavras, a energia refina-se e se sutiliza, mas ao mesmo tempo se dinamiza. Assim, a transformação se compensa. Confrontemos os dois tipos. O involuído é forte, porém insensível e obtuso. Constitui um verdadeiro rio de energias, mas de má qualidade, indisciplinada e grosseira. Ele a desperdiça de maneira ilógica, pois lhe falta a consciência diretriz, que para ser conquistada requer exatamente, através da experimentação, esse dispêndio de energia. O mundo de nossos dias é assim. Ao evoluído, aparece como caos infernal, estúpido e doloroso. O evoluído vive em plano físico menos forte, porém mais sensível, de inteligência aguda e penetrante. Ele representa uma corrente dinâmica mais limitada como quantidade, porém de qualidade imensamente superior, refinada e disciplinada. Com a elevação de potencial, essa forma de energia tornou-se mais poderosa, mais apta a vencer resistências, tal como acontece na eletricidade, segundo a lei de Ohm, quando aumentamos a voltagem. A corrente dinâmica, embora seja de quantidade mais limitada, tem qualidades de maior potência, apresentando muito maior rendimento devido à ordem e à disciplina com que são manipuladas e ao modo consciente como são empregadas. A transformação da quantidade em qualidade, embora torne mais sutil a massa, resulta em maior poder de penetração. A sabedoria de uma consciência diretriz já conquistada significa a poupança dos imensos desperdícios de energia impostos na experimentação pela tentativa e pela incerteza. Por isso, não apenas a natureza mais sutil do novo dinamismo permite transpor mais facilmente os obstáculos, mas também o conhecimento que o dirige elimina as dispersões inúteis, os erros e, em consequência, as dores, permitindo um maior aproveitamento em sentido evolutivo, de harmonia e felicidade, ao invés de involutivo, de erro e dor. Nesse plano, atingiu-se a meta para a qual tende a luta do involuído, a conquista de consciência. Então foram superados e eliminados os atritos e os choques de seu modo de lutar, que são agora inúteis. Tornou-se tudo orgânico, harmônico, lógico, consciente, sábio.
Não apenas a massa se tornou potência, como também a utilização dessa potência é cada vez maior, conseguindo, em termos de felicidade, cada vez maior rendimento. Não só a matéria tornou-se energia vibrante, mas o dinamismo, conquistando maior capacidade de penetração, transformou-se em força mais ativa e, por isso, mais potente, firmando a arte antes ignorada de saber usar tudo isso com inteligência, o que dá a todos os atos, mesmo a aqueles mínimos, um valor e resultado muito maiores. No desenvolvimento do universal fenômeno evolutivo de uma a outra das três formas sucessivas, matéria, energia, espírito, a transformação biológica que o homem experimenta corresponde à transição da fase energia à fase espírito. Isso caracteriza o novo tipo biológico e a nova civilização. Se coletivamente, com a organicidade, caminhamos para a atuação da ordem da lei, individualmente marchamos em direção à espiritualidade. Se a força caracteriza o involuído, a inteligência revela o evoluído. Isso os distingue e constitui a pedra de toque para determinar o grau evolutivo do indivíduo. Basta observar a conduta do homem individual e coletivamente, como ele faz a guerra e vive durante a paz, como desencadeia as revoluções e supera as crises, como trabalha, pensa, comanda e obedece, para ficarmos em condições de classificá-lo criteriosamente. Não interessa a posição social, mas sim a qualidade íntima. Não importa o êxito aparente, mas sim o método e o comportamento. Não tem valor a boa ou a má fortuna, mas sim a verdadeira natureza. Muitas vezes, os ciclos históricos têm ritmo fatal. O que interessa é o valor do passo com o qual marchamos no tempo. O que decide é o modo especial de cada homem ou nação escrever a própria história. Atitude determinada tão somente pelo valor intrínseco da personalidade, através da qual esse modo especial transparece. É justamente a diferença do modo de agir que revela e distingue a íntima natureza. No evoluído, a força trabalhou tanto que se transformou em inteligência, sua primeira qualidade. Trata-se de uma sensibilização geral, da qual também derivam sabedoria, bondade, equilíbrio, harmonia e, por isso, poder. O homem funciona num universo maravilhosamente organizado e não se dá conta disso. Move-se num oceano de forças inteligentes e não as conhece. Vive em meio a belezas imensas e não as vê. O homem moderno não passa de um bárbaro e cego. A sensibilização rasgará horizontes insuspeitados para ele, tornando-o senhor de muitas forças sutis que lhe fogem hoje. O imponderável, que é hoje apenas intuído, constitui uma mina e ao mesmo tempo um abismo, e amanhã se tornará ponderável. São inesgotáveis os recursos da criação. A força constitui a potência mais fraca da vida. Quem se socorre da força não sabe quão explosivo é o pensamento,
quão grande poder tem a disciplina na organicidade. Basta um simples olhar lançado ao futuro para que o pressintamos e nos enchamos de espanto. Geralmente, essas espiadelas no futuro reduzem-se a previsões fantásticas, como aquelas de Wells, nas quais o escritor limita-se ao desenvolvimento dos motivos já atuantes em nosso dia, mas com uma perspectiva ampliada do atual estado de coisas. Ninguém fala de novos motivos, aqueles que, de acordo com a lógica da evolução, serão introduzidos na vida, mas é exatamente neles que reside o futuro. O que se faz então é exagerar o progresso mecânico, colocando-o em primeiro plano. Com relação à ciência da matéria, prossegue-se até a sua hipertrofia, não se suspeitando que os equilíbrios da lei devem, pelo contrário, agir em direção oposta e compensadora, no sentido de prover o fator mais necessário, que é a sabedoria diretriz para reordenar, guiar e, portanto, valorizar as conquistas já realizadas. Ainda não compreendemos que os princípios atualmente em vigor não podem persistir, a fim de que não levem ao aniquilamento, razão pela qual devem ser corrigidos. Se não lhes adicionamos princípios complementares, eles não representam vantagem, mas sim dano. Essas previsões, portanto, estão no caminho errado. Caímos no erro de acreditar que a evolução seja unilateral e retilínea, que o futuro não deva passar de multiplicação ou continuação ampliada do presente. Por força da lei de equilíbrio, o caminho percorrido num determinado século não pode ser exatamente o prosseguimento puro e simples daquele seguido pelo século precedente. Cada época tem um objetivo próprio, com o qual, a fim de equilibrar de todos os lados o desenvolvimento, ela tende exatamente a compensar o objetivo da época anterior. Por isso, toda a atividade é levada a se transformar, invertendo-se na sua condição complementar oposta ou completando-se em formas ainda não desenvolvidas. Continuar a conceber o progresso apenas como algo exterior e mecânico constitui uma incompreensão do progresso, pois nesse caso ele seria apenas o prosseguimento de um trabalho unilateral, a continuidade de uma civilização que, tendo esgotado a sua tarefa, não teria mais razão de existir e que, portanto, deveria ceder o passo a uma nova civilização, de tipo completamente diferente. As novas ascensões, uma vez fixadas e superadas as vitórias da técnica, deverão se apossar do campo das qualidades humanas. Há muitos outros germes à espera, hoje invisíveis, que se conservam latentes, escondidos nos intervalos dos grandes ritmos da história. Nossos atuais problemas constituem uma fase de transição e preparação para muitos outros problemas completamente diferentes. A luta de classes e a competição entre o capital e o trabalho serão superadas. Toda a incompreensão e a ignorância será resolvida. A organicidade exterior e forçada será transformada em organicidade íntima, estabelecida por livre convencimento. A evolução, que hoje plasma a forma,
deverá penetrar sempre mais na substância e renová-la cada vez mais intimamente. Há na vida muitos outros germes que esperam em silêncio, colocados nela com um propósito bem definido, para germinarem e crescerem, uma vez que essa é a finalidade de todos eles. Uma vez que se tenha compreendido a lógica do processo, tudo isso torna-se evidente. A fé por nós depositada no ressurgimento espiritual do mundo baseia-se numa profunda visão das coisas, que estende os braços até os confins do espaço e do tempo. É impossível que o homem de hoje, dominando sempre mais as forças da natureza, não chegue a aprender alguma coisa, ainda que seja através de hecatombes. É impossível que ele, manipulando cientificamente a vida, não se depare com a imensa realidade subjacente. A estrutura evolutiva do universo e o ritmo progressivo da lei evidenciam essa impossibilidade. Como negar a solene afirmação da vida que, apesar de todos os obstáculos, anuncia eterno triunfo? Os desenvolvimentos são fatais. Viver é progredir. Toda trajetória é lógica. As verdades das maiorias modernas não passam de momentâneas correntes psíquicas e nada provam. O mundo guia-se pelo ritmo dos ciclos históricos, pelo peso dos imponderáveis. O homem não dirige a história, ele a segue. A lei arrasta a todos, confiando a cada um uma função especial. Na organicidade do sistema diretor existe uma sabedoria que deseja o progresso e nos salva, mesmo que a nosso mau grado. Os grandes homens detentores do poder, expoentes da história, desaparecem. Os nomes das coisas e as atitudes populares mudam, mas a sabedoria da vida prossegue em direção aos objetivos propostos pela lei, independente e imperturbável no seu caminho, sob muitas formas diferentes. A mesma verdade continua a se desenvolver, atuando sob as mais opostas aparências de verdades superficiais e momentâneas. A visão das grandes coisas de Deus escapa a quem olha de muito perto as pequenas coisas humanas. Como se fosse um cântico ansioso e aflito, nosso pensamento vagou pelo universo, percorrendo-o numa busca incessante, e saciado, deteve-se na fé que mantém depositada na ascensão, onde percebe haver encontrado o verdadeiro sentido e o fim supremo da vida. Qual o sistema de vida do novo tipo biológico evoluído? Que posição ele toma na Terra, especialmente em face das necessidades materiais, eixo da vida dos demais? Sua regra pode se resumir no preceito evangélico, abre aspas, buscai sobretudo o reino do Espírito e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Fecha aspas. Uma vez conquistado o poder maior, dado pelo domínio do Espírito, torna-se lógica a conquista do poder menor, que é o domínio da matéria. Não estamos tratando de uma admirável utopia, mas sim de um fato suscetível de verificação. Quem já aplicou essa norma sabe que ela é verdadeira. Encontrado o reino do Espírito,
o resto nos é dado espontaneamente, por acréscimo. Assim como quem pode ou mais, pode ou menos, possuir o plano do espírito, também significa dominar os planos inferiores e as forças que o regem. Significa tornar-se espontaneamente, sem necessidade do emprego de força, senhor de tudo que existe no nível inferior. Quem atingiu tal condição possui naturalmente dentro de si mesmo o senso da medida justa, por isso não abusa. Tudo isso mostra que, obedecendo à lei, conseguimos uma vitória maior do que nos revoltando contra ela. Os atuais assim chamados donos da riqueza não passam na realidade de escravos dessa riqueza. O evoluído, ao invés de servir a riqueza, aprendeu a se servir dela, considerando-a um meio e não o objetivo da vida. Aprendeu a construir seus tesouros com valores superiores aos econômicos e materiais. Aprendeu a amar coisas muito mais belas do que as da terra. Ele não prostitui o espírito em presença do mundo e se mantém senhor das forças da vida. Seu domínio atinge a raiz dos acontecimentos e a essência das coisas. É um domínio mais potente porque mais profundo. O encontro do reino do Espírito transformou a vida do evoluído num esplêndido e imenso acontecimento, em que ele se torna uma força indestrutível em funcionamento na organicidade universal. Uma vez que, por causa do seu equilíbrio interior, o evoluído é, antes de mais nada, dono de si mesmo, ele se faz senhor das coisas e não escravo delas, que assumem para ele outro valor e significado, porque são vistas de um ponto de vista mais elevado. Essa tão nova maneira de conceber a vida representa uma verdadeira revolução biológica no mundo moderno. Os dois tipos, involuído e evoluído, personificam a velha forma e a nova, que devem respectivamente morrer e nascer. Trava-se uma luta entre esses dois tipos de vida. Cada um deles tem suas próprias armas. O involuído usa força e astúcia. O evoluído usa bondade e perdão. O involuído é violento, mas cego. O evoluído é pacífico, mas dotado de ótima visão. O involuído apenas suporta o imponderável, que é dominado pelo evoluído. Os dois estão frente a frente, em posição de recíproca e relativa inferioridade e superioridade. Mas tudo se reequilibra, porque o evoluído, embora possua mais poderes, tem também mais deveres. Eis a grande guerra, na qual vencerá o homem desarmado e da qual nascerá a nova civilização. O evoluído sabe, porém, que as recíprocas posições de inferioridade e superioridade não são absolutas, mas sim relativas. Sabe que a maior quantidade de meios correspondem maiores obrigações. Sabe que essas posições não são definitivas, mas sim transitórias. Todo tipo biológico, embora não passe de um involuído, quando comparado ao tipo evoluído que o supera,
também é, por sua vez, um evoluído quando comparado com um tipo mais involuído que ele. Assim, todo evoluído, embora supere o involuído, também é, a seu turno, um involuído quando observado em relação a um tipo mais evoluído. Cada um, seja qual for o nível em que se encontre, sempre tem um tipo superior e um tipo inferior a si. Por isso, nenhuma posição nos dá direito de nos assoberbarmos por superioridade absoluta, da mesma forma como nenhuma posição não nos dá motivo de humilhação por inferioridade absoluta. Todos nós, assim como temos um superior com quem aprendemos e a quem prestamos conta, também temos um inferior, a quem devemos estender fraternalmente a mão. E o evoluído sabe que o fato de dispor de maior conhecimento e poder não é senão para executar um trabalho maior. Além disso, acontece que no decurso da evolução, todas essas posições mudam continuamente, estando em nossas mãos fazê-las mudarem. Para todos nós, o estado de involução representa o passado. Para todos os homens de boa vontade, o estado de evolução significa o futuro. Desse modo, o evoluído de hoje foi ontem o inferior involuído, que amanhã poderá ser o superior evoluído. Essa é a hierarquia dos seres, ao longo da qual os seres se movem de acordo com o merecimento e a boa vontade. A luta entre involuído e evoluído é fatal. Todo ser personifica uma determinada força e representa um determinado elemento da luta. Ninguém pode, com uma posição de neutralidade, fugir da luta, pois a vida consiste na ascensão através da luta. Vida é movimento, é vir a ser. A estase a mata. E esse vir a ser tem que significar ascensão, não pode deixar de ser um movimento dirigido para cima. A vida que não progride para o alto resolve-se na morte. Construir ou morrer, avançar ou se extinguir. Quem se detém perde a vida, quem não evolui morre. O retardatário morre na proporção do próprio retardamento. Quem chega tarde se arruína. Quem se recusa a subir se destrói. Progredir cansa muito, porém, todo aquele que retrocede caminha em direção ao inferno, enquanto quem progride caminha rumo ao paraíso. A lei nos comprime de todos os lados para que nos decidamos ao trabalho fatigante de avançar em direção ao paraíso e para que tudo retorne ao seio de Deus, de onde tudo se afastou. A vida não tem e não pode ter outro significado. Final do capítulo 9.